Fala galera, tudo bem? Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aula de Processo Civil, mais um bloco comigo, professor João Liberato Filho, tá aqui na tela. Mais uma vez, apenas para lembrá-los, se quiserem manter contato comigo, é plenamente possível através do Instagram jliberato.procivil. Tirem as suas dúvidas, mandem questionamentos, peçam complementação e aprofundamento de algum tema da aula. Se quiserem tirar dúvidas sobre algum julgado, letra de lei, questão de concurso, manda bala, eu estou à disposição, beleza? Podemos avançar então. Hoje o nosso tema, meus caros e minhas amigas, nada mais, nada menos do que a função jurisdicional. Na verdade, é o que a gente chama de jurisdição. E nesse primeiro momento, nós falaremos da jurisdição, aprofundaremos em jurisdição e logo em seguida falaremos da ação. Tudo bem? Para falar sobre jurisdição, tem algumas notas introdutórias que eu acho que são relevantes. Primeiro, a gente tem que entender que jurisdição, numa acepção simples, né? Se alguém te parasse na rua e perguntasse assim, o que é jurisdição? Jurisdição é poder de julgamento, ou poder de julgar. A jurisdição é uma força, né? É uma nuvem de poder que paira sobre aqueles que o legislador estipulou que podem resolver questões jurídicas. Então, jurisdição é poder de julgamento. É claro que na doutrina existe uma concepção de jurisdição como poder, existe concepção de jurisdição como atividade, existe concepção de jurisdição como uma função, um munus público, mas em suma todas elas querem dizer que a lei confere para uma pessoa ou para um órgão o poder de resolver um conflito entre outras duas pessoas. A e B estão em um conflito, né, em função de pretensões existidas, e um terceiro imparcial será o responsável pela resolução desse conflito. Então, numa primeira linha, é o poder de julgamento exercido por um terceiro imparcial, que nada mais é do que o representante do Estado. Geralmente, esse terceiro imparcial, ele se materializa, ele se personifica na figura do juiz, ou não? Sim, claro. O juiz é aquele que comumente, né, no conhecimento popular, né, no conhecimento mais vulgar social, o juiz é aquele terceiro que resolve problemas entre as pessoas, problemas estes que são levados ao Poder Judiciário. Então, jurisdição é um método de resolução de conflitos, né, por meio de processo, por um terceiro imparcial. Esse terceiro imparcial pode ser um órgão julgador, né, em algumas circunstâncias pode ser, por exemplo, a Casa Legislativa, o Congresso Nacional, o Senado é quem julga o processo de impeachment do presidente da República, e pode ser um juiz, né, um juiz que é uma carreira pública, né, que ingressa mediante prova escrita, né, todas as etapas do concurso, etapa de títulos também. Também podemos mencionar aqui o árbitro. Nós já vimos que há uma legislação específica sobre arbitragem no país, o CPC também faz uma menção expressa lá nos primeiros artigos da parte geral do Código, e esse árbitro, apesar de ter um perfil diferenciado em relação ao juiz, ele também pode figurar como um terceiro imparcial que resolve demandas jurídicas postas em um processo. Tudo bem? Então, o que eu quero que vocês saibam é: jurisdição é um poder de julgamento, é um método de solução de conflitos por meio de processo, através de um terceiro imparcial, a quem a lei confere poderes para tanto. Beleza? Estamos alinhados. Meus caros, geralmente, o Estado monopoliza
monopólio, eu vou colocar aqui, monopoliza a resolução de conflitos. É claro que é plenamente possível a resolução de conflitos de modo autocompositivo. As próprias partes, através de qualquer das técnicas que se põem no nosso sistema, podem resolver um conflito. Mas o normal é que o Estado esteja vinculado à resolução do conflito. A porta mais utilizada por nós é a porta do judiciário. Mas por que que isso acontece? Porque existe uma regra, né, que prevê isso. No nosso sistema, há clara vedação, e eu vou até colocar numa letra diferente, a chamada autotutela, que também pode ser chamada de ação de direito material. Imaginem vocês, foquem aqui em mim, que vocês adquirem um celular, tá aqui ó, um celular, em uma loja. Esse celular, logo nos primeiros dias, ele dá problema, ele apresenta um problema. Tá lá, a tela azul, né? Aquela tela azul não funciona para nada. Você toca, não funciona, você tenta desligar, não desliga, tenta religar, não acontece nada, aumentar, diminuir volume, clicar em todos os botões, nada acontece. Evidentemente, o problema, há um problema no celular, esse problema provavelmente já veio de fábrica, porque você não adotou nenhum tipo de postura que tornasse aquele produto inutilizável, né? Provavelmente ele já veio de fábrica assim. Para dirimir a questão, você vai fazer o quê? Vai voltar na loja e vai dizer, ó, o meu produto que eu comprei aqui alguns dias atrás está com problema. Como é que a gente faz? Se a loja disser, e é muito normal, não posso fazer nada, né? Não vou consertar, isso provavelmente foi mau uso. Quais são as suas alternativas? Letra A, quebrar a loja toda? Letra B, dar um soco no vendedor? Letra C, ajuizar uma ação para resolver esse conflito. A letra C, obviamente, meus caros, não é dado ao cidadão, em geral, resolver os problemas de próprio punho, resolver os problemas com base na força, porque o Estado detém o monopólio da resolução dos conflitos. A autotutela é, portanto, uma forma resolucional, uma forma de resolver os conflitos com base na força. E é um mecanismo indesejável pelo sistema. A regra é a vedação à autotutela. Mas por que você está falando isso, João? Porque tem tudo a ver com jurisdição, que é poder de julgamento. O Estado monopoliza a jurisdição. Não é dado ao cidadão resolver os seus problemas de próprio punho, a não ser que a resolução seja consensual. Se a resolução não for consensual, vocês vão ter que buscar o Poder Judiciário ou outros mecanismos de solução de conflitos que o sistema jurídico brasileiro apresente. Tudo bem até aí? Beleza? Isso aqui é apenas uma brevíssima introdução à jurisdição. Meus caros, a regra é a vedação à autotutela. No entanto, existem algumas exceções. Ou seja, existem circunstâncias em que o legislador, excepcionalmente, permite a utilização da autotutela pelas partes. Excepcionalmente permite a utilização da autotutela pelas partes. Professor, me dá alguns exemplos. Legítima defesa, né? Você está lá sendo assaltado, suponhamos. Você vai falar, pera, vou ligar para a polícia aqui, vou ajuizar uma ação? Não, né? O cara apontou uma arma para você, você acha que ele vai te matar? Você pode envidar esforços imediatos para tentar impedir aquela pessoa de lhe matar, né? Você não vai aguardar tomar um tiro e pedir uma providência do Estado, né? Grosseiramente, não é uma aula de direito penal, longe disso. Nem quero eu me meter a criminalista, cada um na sua área, mas é um dos exemplos de autotutela, a chamada legítima defesa, também o direito de greve, o exercício regular do direito, o desforço imediato da posse, consignação e pagamento extrajudicial. Nós temos algumas hipóteses previstas expressamente na lei ou na jurisprudência de permissivos para a autotutela, por assim dizer.
Então, a jurisdição é o poder de julgamento monopolizado pelo Estado. Existem outras formas de solucionar conflitos, mas a jurisdição ainda é a mais utilizada, né? Existe uma vedação à autotutela, as pessoas não podem resolver com base na força, tem que resolver ou por autocomposição ou perante o Poder Judiciário, que é quem, no final das contas, vai decidir, mas existem exceções na vedação à autotutela, que são circunstâncias em que o legislador permite a sua utilização. Beleza? Num primeiro momento, estamos então aqui alinhados. Vamos avançar um pouco, vamos aqui para a nossa segunda página, o nosso segundo slide, para continuar falando sobre jurisdição. 3.01 da jurisdição. Meus caros, eu coloquei aqui o artigo 16 do Código de Processo Civil, do CPC, Lei 13.105 de 2015, que passou a vigorar em 2016, especificamente no mês de março. Mas eu queria mencionar outros artigos também. Além do artigo 16, que está aqui bonitinho, e já já a gente vai ler, eu queria relacionar novamente o artigo 13, o artigo 15 e o artigo 42, todos do Código de Processo Civil, porque todos eles guardam relação direta com jurisdição, com a jurisdição, com as noções sobre o que é jurisdição, controle jurisdicional, poder jurisdicional. Vamos lá. No artigo 13, nós temos a seguinte dicção, vou dar uma pescada aqui. A jurisdição será exercida com a aplicação das normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados internacionais, acordos e convenções dos quais o Brasil seja signatário. Nós já vimos esse artigo no momento anterior, então não vou nem fazer a nossa divagação sobre ele, vou apenas relacionar depois. Artigo 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente, ou seja, o artigo 13 fala sobre prioridade, priorização das normas brasileiras. O artigo 15 fala sobre aplicação subsidiária e supletiva do Código de Processo a todo o sistema. E o artigo 42 fala: as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites da sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral. Então, o artigo 42 fala sobre a competência do juiz mais a arbitragem. Pois bem, vamos então e finalmente ao artigo 16 do Código, que está na telinha com vocês. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código. Então, meus caros, percebam vocês que há um combo no artigo 13, 15, 16 e 42 para dizer que a jurisdição ela será exercida por juízes e tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código. Há uma prevalência das normas brasileiras, mas não há uma porta fechada para outras normas internacionais, das quais o Brasil seja signatário. Essas normas deste Código aqui, conforme o artigo 16, têm aplicação subsidiária e supletiva em outras searas de outros processos, né? E no 42, nós temos uma regra que é a regra base da competência no Brasil. Mas nada impede a utilização da jurisdição privada, a arbitragem, ao invés da jurisdição estatal, que é o juízo mesmo comum do Poder Judiciário. Tudo bem? Podemos avançar um pouquinho? Eu queria fazer, antes de avançar para o tópico 2 da nossa aula, né? Esse aqui seria o tópico 1, uma pequena diferenciação entre jurisdição, está aqui embaixo no slide, e competência. Meus caros, jurisdição, como eu falei para vocês, é uma nuvem de poder que ronda a cabeça daqueles, pessoas físicas ou jurídicas, pessoas ou órgãos, daqueles para os quais o legislador atribuiu esse poder.
Então está lá na Constituição, está no Código de Processo, está em outras fontes normativas do nosso sistema. Existem pessoas que têm poder de julgar demandas representando o Estado. Isso é jurisdição. A competência são regrinhas de delimitação da jurisdição. A medida da jurisdição é a competência. Por quê? A jurisdição é una. É o poder de julgamento que toca a todos. Juiz estadual, juiz federal, desembargador estadual, desembargador federal, ministros. Todos eles têm jurisdição. E é a mesma jurisdição, é o mesmo poder de julgamento. Essa nuvem que sobrevoa a cabeça deles. Essa nuvem que atribui para eles um poder, uma função, uma atividade, conforme a doutrina que vocês preferirem. Mas é um poder de julgar demandas representando o Estado, ao árbitro também. No entanto, o exercício desse poder não é ilimitado. Não é feito de qualquer modo, a qualquer tempo, de qualquer forma. Ele é feito, o exercício da jurisdição é feito com pequenas doses de poder. Por quê? O que é que eu estou dizendo? Exemplo, vocês passam na carreira para juiz estadual. Vocês vão poder julgar qualquer demanda jurídica apresentada ao judiciário? Não. Vocês estarão adstritos a uma comarca, né? Provavelmente dentro dessa comarca há uma vara que tem matérias específicas. Se forem, por exemplo, ações que versem sobre as matérias do artigo 109 da Constituição, são matérias de competência de varas federais e você, que é juiz estadual, não vai ter competência para julgar. Mandado de segurança para contra ato de pessoa que tem foro privilegiado no cível, ato de governador, ato de presidente da República, serão julgados por tribunais. Não podem ser julgados por um juiz de primeira instância. Então, você que é juiz estadual, você não vai ter competência para julgar esse tipo de demanda. Então, meus caros, a competência, ela delimita o exercício da jurisdição. Apesar de você ter jurisdição e é um poder comum a todos que detêm jurisdição, na sua atividade profissional diária, você não pode julgar qualquer coisa. A organização, as normas de organização judiciária que nós já estudamos, definem o que é que você vai poder julgar. E quanto mais você avança na carreira, antes de progredir efetivamente para desembargador e para ministro, quanto mais você avança, a tendência é você afunilar a matéria. Então você começa como juiz generalista, né? Vai para uma vara pequena do interior bem remoto. Lá você julga de tudo. Do trabalhista, a penal, a cível, é vara única, né? Nem vara federal tem na comarca, então você também acaba julgando demandas de competência de varas federais. Quando você avança na carreira, você vai para um interior um pouco mais desenvolvido, né? Uma entrância intermediária. E aí, lá nesse interior um pouco mais desenvolvido, geralmente já tem uma vara cível, uma vara penal e uma vara do trabalho. Se for um interior muito bem estruturado, ainda vai ter uma vara federal, ou seja, você vai ficar na vara cível. Você já não julga mais nada trabalhista, penal, muito menos de âmbito federal. Você vai julgar demandas cíveis, família, sucessões, consumo, talvez empresarial, uma recuperação judicial. Quando você avança ainda mais na carreira, que você vai para uma capital ou para uma região metropolitana, aí que você afunila mais ainda. Aí que a sua competência fica ainda mais estreita. Você cai, por exemplo, numa vara de família. Você não julga sucessões, você não julga empresarial, você não julga imobiliário, você só julga família. Muito menos penal, trabalhista, vara federal, nada disso. Você só julga direito de família, aquele rol de ações de família especificamente. Então, a sua competência, que no começo da carreira era bastante ampla, porque você estava numa vara única que pegava tudo, passou a ser reduzida quando você foi para uma vara cível e passou a ser ainda mais reduzida quando você foi para uma vara específica de família, as chamadas varas especializadas em entrância final. A partir daí, vocês podem migrar, evoluir, né? Conseguir uma promoção para desembargador, ou até ser nomeado para ministro, e aí a conversa muda. Mas o que eu quero dizer para vocês é a competência é a medida da jurisdição. São as limitações que a estrutura do Poder Judiciário confere para que o judiciário seja mais organizado. Não é qualquer juiz que julga qualquer coisa e, portanto, detém jurisdição plena, né? Os juízes julgam matérias específicas que a lei atribui para eles julgarem. Ok?
Então, jurisdição é uma coisa, competência é outra coisa. Jurisdição é uma massa de poder, né, atribuída pelo legislador. A competência são as regrinhas de delimitação desse poder, a estruturação do poder judiciário. Você vai ter o juiz civil, você vai ter o juiz trabalhista, você vai ter o juiz penal, você vai ter o juiz de recuperação judicial, você vai ter o juiz de alçada, você vai ter o juiz de juizado. E para que essa estruturação? Para a organização e para o nível de especialidade do magistrado também aprofundar, ok? É uma compreensão que se tem de que quanto mais especializado for o magistrado, melhor ele julga. Então, grosseiramente, essa é a nossa explicação. Podemos avançar, então? 20 minutinhos de bloco, estamos num tempo bom. Vamos passar o slide. Ainda dentro de jurisdição 3.01, vamos para a segunda parte. Cadê a canetinha? Vamos falar, meus caros, sobre equivalentes jurisdicionais ou métodos adequados de solução de conflitos. Que beleza. Vamos lá. O que são esses equivalentes jurisdicionais, João? São métodos, mecanismos de solução de conflitos que não podem ser enquadrados perfeitamente como jurisdição, mas continuam sendo métodos de solução de conflitos. Portanto, são denominados de equivalentes jurisdicionais. Por que eles não são jurisdição? Vou colocar aqui, ó, não são considerados jurisdição. Mas por que, João? Pois não se revestem, para ficar bem claro, tá? De todas, sublinhado, as características da jurisdição. Por que os equivalentes jurisdicionais, a despeito de também serem formas de resolução de conflitos, não são chamados de jurisdição? Porque não se revestem de todas as características da jurisdição. Para ser jurisdição, você tem que se revestir de todas as características da jurisdição que nós veremos daqui a pouquinho. Então, meus caros, quais são esses equivalentes jurisdicionais? Olha só. O primeiro deles é a autotutela. A autotutela permitida naquelas hipóteses excepcionais de que falamos é um mecanismo de solução adequada de conflito, mas não é jurisdição, tá? Por quê? Porque não tem terceiro imparcial. Ó, risquei. Não há na autotutela a figura do terceiro imparcial. As próprias partes, em especial pela iniciativa maior de uma delas e pelo uso da força, resolvem o conflito ou dão novas páginas ao conflito, nem sempre resolvem na sua totalidade. Então, a autotutela é seguramente um equivalente jurisdicional. Além disso, a autocomposição. A autocomposição, meus caros, engloba aqui, ó, a mediação, a conciliação, a negociação e diversas outras técnicas, dispute board, círculos de paz, há até quem acredita lá na constelação familiar, né? Eu não vou entrar nesse mérito, mas a autocomposição, sim, ela é uma forma de equivalente jurisdicional, tá? Equivalente jurisdicional. Existem diversas formas de exercer autocomposição, mas a organizaçãozinha que a gente tem, que é mais comum na doutrina, eu vou colocar até numa outra letra aqui para ficar bem claro, é a seguinte: existem duas formas de se dar autocomposição: por transação ou por submissão.
Na transação, ambos cedem para alcançar um resultado que agrade a todos. Na submissão, uma parte apenas cede. Então, é mais ou menos o sisteminha. Isso pode se dar com processo judicial já deflagrado ou isso pode se dar em fase pré-processual, tá? Não deixa de ser autocomposição. É sim autocomposição e é sim equivalente jurisdicional. Além desses, nós temos uma terceira forma de equivalente jurisdicional, que eu também preciso mencionar para vocês, que são os chamados tribunais administrativos. Nós temos diversos tribunais administrativos. Nós temos os tribunais de contas, tribunal marítimo, né? Nós temos o julgamento pelo CAD, nós temos os julgamentos administrativos, por exemplo, de comissões de certames públicos. Então nós temos diversos exemplos, o CARF, a Justiça Desportiva, as agências reguladoras também têm procedimentos internos administrativos. São tribunais administrativos, né? São formas de resolução de conflitos que são equivalentes jurisdicionais. Por que não são jurisdição? Porque se submetem a controle externo pelo judiciário. Se esses tribunais administrativos se submetem a controle externo, não são jurisdição, que a jurisdição não se submete a controle externo. Só quem controla o Poder Judiciário é o próprio Poder Judiciário. Né? É claro que o Legislativo pode desafiar o Judiciário e contrariar, a partir de uma nova produção normativa, decisões já estabilizadas sobre um determinado tema. Mas isso não é controle judicial, isso não é controle externo. Isso é produção normativa, produção legislativa. Né? Isso é um certo desalinhar entre os poderes. Tudo bem? Mas não significa controle externo. Vamos lá. Então, professor, para se enquadrar como equivalente jurisdicional, não pode ser jurisdição, não está revestido de todas as características da jurisdição. Quais são, então, as características da jurisdição? Eu vou trabalhar com vocês o conceito do livro do professor Fred Didier, que diz o seguinte: a jurisdição é uma função atribuída a terceiro imparcial de realizar o direito, de modo imperativo e criativo, reconhecendo, efetivando e protegendo situações concretamente deduzidas, sem controle externo, e de forma definitiva. Vamos lá, então? A jurisdição é uma função atribuída a um terceiro imparcial de realizar o direito de modo imperativo e criativo, reconhecendo, efetivando e protegendo situações concretamente deduzidas, sem controle externo e de forma definitiva. Essa é a noção de jurisdição nas palavras do professor Fred Didier, que é uma compreensão bastante difundida e que eu encampo e gosto muito, e é a compreensão base para a gente trabalhar as características da jurisdição a partir do próximo bloco. Para esse primeiro bloco, quem entendeu, ótimo, passa para o próximo. Quem não entendeu, dá um passinho atrás, volta, reassiste a aula, lê materiais e vamos em frente. Beleza?
Até o próximo bloco, vamos continuar daqui, os estudos. Tchau, tchau.